Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, indispensável para garantir a segurança de condutores e pedestres, contribuindo para a redução de acidentes com severidade, a rede semafórica aqui na capital vem crescendo significativamente. Exemplo disso é que no final de 2012, um total de 639 semáforos controlava o tráfego dos cruzamentos da cidade. Hoje já são 1.044 equipamentos, o que mostra uma ampliação de 63%. Nos últimos 8 anos, a rede semafórica de Fortaleza cresceu em 63%. Os equipamentos estão localizados em todas as regionais e acompanham a evolução demográfica do município e fluxo da frota. Há uma necessidade de ordenar melhor o trânsito, né? E o semáforo ele vem como uma ferramenta, né? Como uma forma de fazer isso, né? O semáforo ele vem para organizar o trânsito no local e dar realmente a ordem necessária para que as pessoas circulem nas regiões com segurança. Então, nos últimos 8 anos, nós conseguimos aumentar cerca de 61% da nossa rede semafórica. Isso faz com que a gente consiga ajudar, né, na redução dos acidentes com vítimas fatais, né? Atualmente, 56% da rede é centralizada, ou seja, os intervalos da sinalização são otimizados em tempo real. Além disso, o sistema permite que a AMC detecte falhas de forma imediata, facilitando a sua manutenção. Caso haja a falta de fornecimento de energia na região, o semáforo não vai ficar apagado. Então, nós conseguimos garantir pelo menos até 3 horas de funcionamento do semáforo, mesmo que haja falta de fornecimento de energia, né, pela concessionária. Então, hoje, nós temos mais de 60% da nossa rede semafórica com esses no-breaks. Então, assim, essas medidas, elas vêm para melhorar a situação de segurança, como eu já disse, e mudar um pouco desse paradigma que a gente tinha na cidade de Fortaleza, que o trânsito era voltado apenas para o planejamento da circulação de veículos, né? A gente tem tentado mudar muito esse paradigma e tentar, com isso, melhorar e dar uma visibilidade maior para o pedestre. Com a expansão de semáforos pela cidade e o investimento em tecnologias como LED e no-break, Fortaleza reduziu em 50% o número de mortes de trânsito nos últimos 10 anos. A gente considera que boa parte dessa redução vem em detrimento dessa tomada de decisão da implantação desses semáforos, né? Então, realmente, além de adoção de outras tecnologias, né? A gente tem implantado muitos semáforos com tempo exclusivo para pedestre, né? Hoje nós contamos com mais de 340 semáforos com tempo exclusivo para travessia de pedestre, ou seja, o pedestre ele consegue atravessar, né, a rua, a avenida, com segurança, fazendo com que ele tenha realmente o tempo necessário para ele conseguir fazer essa travessia. Também nós implantamos em toda a nossa rede semafórica LEDs, isso faz com que, além da gente ter uma redução, né, do consumo de energia, é uma tecnologia que melhora a visibilidade para o condutor do veículo, para o pedestre, mesmo quando ele está naquela situação de sol forte, né? Então, isso também tem ajudado a nós a fazer que isso melhore a segurança viária. Você acha importante ter um semáforo só para o pedestre? Eu acho sim, né? Porque ajuda, né? Querendo ou não, dar uma segurança, né? A hora do pedestre é a hora do pedestre. Querendo ou não, tem que respeitar. Porque você, fora de um carro e fora de uma moto, você se torna pedestre também. É a questão do respeito e da educação. Mas é muito importante que as pessoas respeitem a sinalização, né? Se o semáforo realmente está fechado para você, respeite, fique esperando o seu momento de atravessar, até porque os tempos são realmente programados para aquela demanda no local, para aquela realmente demanda, aquele volume de veículos daquele local. Então é muito importante que a população atenda. Caso a gente respeite realmente a sinalização no local, a gente sabe que o semáforo ele ajuda a reduzir a severidade dos acidentes. Então, a gente tem estudos que comprovam que há uma redução não só na quantidade de acidentes, mas principalmente na severidade. Então, nós temos menos vítimas fatais e menos vítimas feridas no caso de locais com semáforos implantados. E para a gente conversar mais sobre a atualização da rede semafórica aqui em Fortaleza, o crescimento no número de semáforos, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Juliana Coelho, ela que é coordenadora da Central de Monitoramento de Tráfego da AMC. Ô Juliana, qual é o significado
vamos dizer assim, desse crescimento da rede semafórica aqui na capital, no sentido de realmente garantir uma segurança maior, tanto de pedestres como também dos próprios motoristas que utilizam os veículos? Como foi muito bem falado na reportagem, os semáforos aumentaram quase 63% nesses últimos 8 anos, né? E é importante dizer que a maioria desses semáforos implantados nesses últimos 8 anos, eles priorizaram as implantações na região periférica da cidade, porque durante muito tempo a região da aldeota e do centro era onde concentrava a grande quantidade de veículos e de pessoas, né? Porque lá é onde tem a maioria dos serviços, onde tem mais gente trabalhando, então os semáforos eles eram mais implantados nessas regiões, centro e aldeota. E a partir de uns anos para cá, as pessoas foram realmente morando na região sul da cidade, região da Regional 5 e da 6, e aí esse crescimento da rede de semáforos também, ele acompanhou esse crescimento demográfico dessas regiões do sul da cidade. Então, além da região do centro e da aldeota, onde a gente presenciava e ainda presencia muitos conflitos e muitos acidentes, essas regiões mais ao sul ali, que permeiam a Avenida Perimetral, também passaram a registrar um grande número de acidentes, né? Então, a gente começou a implantar esses semáforos há 8 anos atrás nessa região mais afastada da cidade. E aí vale salientar também que o semáforo, o objeto principal dele é a redução de acidente e, consequentemente, a redução de vítimas fatais. Mas não somente ele, dentro de um pacote de melhorias que devem ser implementadas visando essa redução de acidentes, como melhoria na sinalização, a própria educação para o trânsito, porque não adianta de nada a gente ter um investimento grande, porque um semáforo não é barato, a gente implanta o semáforo no cruzamento, mas se há desrespeito da população, ele vai continuar causando acidente, como na situação anterior se não tivesse semáforo. Então é importantíssimo, além de ter esse estudo da parte técnica, da viabilidade da implantação do semáforo, também o respeito a esse equipamento pela população. A gente sabe que Fortaleza, nos últimos anos, vem registrando um crescimento muito grande na questão do número de veículos na cidade. O poder público tenta realmente, através da engenharia de tráfego, garantir a abertura de novas ruas, avenidas, equipamentos como viadutos, usando os mecanismos possíveis para realmente garantir uma melhor trafegabilidade. A questão da implantação de novos semáforos segue que linha? Quando é que a prefeitura define a implantação de um novo equipamento? Qual é a necessidade que faz com que isso aconteça até para essa expansão da rede semafórica? Bom, a gente segue o manual do Departamento Nacional de Trânsito, onde lá consta todas as diretrizes e os critérios para verificar a viabilidade da implantação de um semáforo. Então, o engenheiro vai a campo, ele verifica a quantidade de veículos, quantidade de pedestres e um número muito importante é a quantidade de acidentes. A gente pega o histórico de acidentes. A prefeitura ela conta com mais de 20 anos desse banco de dados de acidentes de trânsito, onde possibilita que a gente conheça qual é a característica dos acidentes que acontecem nesse local. Então, a gente analisa vários fatores, são feitas vistorias, tanto no período de maior demanda de veículos quanto de pedestres e também no período de baixa demanda de veículos. Porque quando se tem uma menor quantidade de veículos, as pessoas conseguem desenvolver uma velocidade maior e aí acabam se envolvendo em acidentes mais graves, até quando comparado naqueles momentos em que tem maior fluxo de veículos, que você não consegue desenvolver uma velocidade tão grande, então acaba tendo mais colisões traseiras, né? Então, assim, são analisados uma série de fatores. Como você citou, a cidade de Fortaleza, ela tem, sim, ampliado bastante a frota de veículos e a prefeitura, ela tem investido em várias políticas públicas para desincentivar as pessoas a usarem o transporte particular. Como a gente pode ver, a cidade conta hoje com 188 estações de bicicletas compartilhadas. Fortaleza ela está no ranking das cidades que possuem esse tipo de tecnologia das bicicletas compartilhadas, que tem mais viagens. Então, assim, tem feito melhorias também no transporte público. A implantação de ciclovias também, ela deixa mais segura para que as pessoas possam migrar aí ou do transporte público ou até mesmo do seu veículo particular para utilizar esses outros modos de transporte. E assim também a gente contribui até para uma redução do congestionamento, quando a gente possibilita e dá uma forma mais segura para as pessoas se locomoverem na cidade.
Dentro dessa política pública de incentivar o uso do transporte coletivo, como é que funciona essa questão dos semáforos, da ampliação da rede semafórica? Porque a partir do momento em que o transporte público passa a ser prioridade, a ideia é realmente dar uma celeridade, uma velocidade maior nas viagens dos ônibus e também dos outros veículos ligados ao transporte alternativo. Como é que funciona essa questão de você ampliar o número de semáforos, mas também sem atrapalhar com que esse transporte coletivo fique mais ágil na cidade? Bom, todo semáforo, quando ele é concebido, ele já nasce de forma coordenada, que a gente chama. Ele já é para nascer sincronizado com os demais semáforos da via. Quando a gente trafega, por exemplo, na Antônio Salles, que é uma via que tem muitos cruzamentos com o semáforo, a gente percebe que existe uma onda verde. Quando abre um, é para abrir o restante em sequência. Quando isso não acontece, há algum problema de comunicação, e até é importante passar isso para a população, que ela pode nos informar desse problema de sincronismo, ligando através do 190, que é a central do CIOPS, mas tem agentes de trânsito que podem repassar essa informação. Isso que você comentou é bastante importante, tanto é que agora, em 2021, a gente vai começar a dar realmente essa priorização do transporte público. O CTAFO, que é o controle de tráfego em áreas de Fortaleza, há 20 anos a gente faz o gerenciamento dos semáforos da cidade. E a partir desse ano de 2020, a gente está implantando uma nova central de semáforos, uma central chamada Ecotrafix, ela é espanhola, então ela vai possibilitar que através de algumas tags que a gente coloque em todos os ônibus do transporte público de Fortaleza, ele faça a comunicação com o controlador do semáforo, o controlador ele identifica a presença desse ônibus. Então, ele vai trabalhar com esse tempo de verde, ou ele vai ampliar o verde para que o ônibus ele não reduza sua velocidade, se mantenha em velocidade constante e assim a gente também consiga ter essa priorização do transporte público e vai casar também com outro investimento da Prefeitura, que são as faixas exclusivas para o transporte público. Então, esses dois investimentos, para dar priorização, a gente já tem alcançado, somente com as faixas exclusivas, um ganho de velocidade operacional dos ônibus e também um conforto maior na viagem das pessoas. Olha, 56% da rede semafórica de Fortaleza são centralizadas. Uma das principais vantagens dessa tecnologia inteligente é que os tempos são otimizados em tempo real, variando de acordo com o fluxo veicular contabilizado pelos laços detectores do semáforo. Além disso, permite uma comunicação direta com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, detectando falhas de forma imediata e otimizando os serviços de manutenção. Juliana, fala um pouquinho para a gente o significado dessa modernização. Os semáforos hoje são muito mais, digamos, inteligentes, né? São mais inteligentes do que aqueles semáforos mais antigos, o que permite realmente esse monitoramento através do CTAFO, né, dessa central de monitoramento que observa realmente o comportamento do trânsito na cidade, né? Isso, Rogério. São os chamados semáforos inteligentes, né? A cidade de Fortaleza ela é referência nesse tipo de controle, só em termos comparativos a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que são as capitais referências no Brasil em controle de tráfego, eles já está sucateada a central deles de controle semafórico e Fortaleza já há 20 anos possui esse sistema e ainda é mantido até hoje. Então, como você mencionou, através desses laços de detecção, a gente consegue contabilizar o fluxo de veículos que passam nas vias e a partir daí é enviada essa informação ao controlador na nossa central e o tempo de verde ele é otimizado e também é feito aquele sincronismo do semáforo à onda verde. O sistema faz isso sozinho, mas, claro, precisa de uma validação dos engenheiros plantonistas que ficam na nossa central. É também importante dizer que no início do CTAFO, no ano de 2000, esses semáforos inteligentes eles também se concentravam na região da aldeota, porque, como eu disse no início, era onde se concentrava a maior quantidade de viagens e de fluxo de veículos. E agora, nos últimos anos, a gente tem expandido esse controle de semáforos inteligentes para outras regiões que são ali os microcentros de cada bairro, como a região da Parangaba, região da Messejana, Francisco Sá, a própria Leste-Oeste tem recebido essa nova tecnologia de semáforos que possibilita a gente ter um maior controle. Também é importante dizer que em 2016 a gente fez uma migração, uma atualização da comunicação desses semáforos.
Antigamente ela era feita por linha telefônica, né? E aí a gente tinha a central do CTAFO localizada ali naquele prédio bem antigo da Telemar, na Borges de Melo, porque a gente dependia dessa comunicação por linha telefônica. Só que era um tipo de comunicação que causava muita interferência no equipamento, ele oscilava, perdia a programação, então era bastante complicada. E a partir do ano de 2016 a gente passou a utilizar o que há de mais moderno em comunicação, que é fibra ótica, e hoje todos os semáforos de Fortaleza eles possuem essa comunicação, que também é ofertada na parte de câmeras de vídeo monitoramento, a questão da fibra ótica, que ele facilita essa maior segurança na comunicação e não sofre interferência e nem oscilação no equipamento. Agora, Juliana, hoje a rede semafórica da capital, ela ainda não é toda inteligente, ou os semáforos já são todos com essa tecnologia? Não, inteligentes apenas 56%, porque em algumas regiões da cidade a gente não necessita ter esse tipo de controle otimizado. Agora, no ano também de 2021, a gente vai estar implantando uma nova central de tempo fixo, que não vai ser a comunicação por fibra ótica, vai ser por 4G, que é uma comunicação bem mais barata, mas que esse semáforo ele vai ter uma comunicação que possibilite a gente ver se tem alguma lâmpada queimada, se alguém está mexendo na porta do controlador, até esse tipo de detalhe a gente consegue identificar. A gente vai conseguir ter algum controle desse equipamento, até para a gente conseguir identificar alguma falha e também resolver de forma mais rápida. E aí, a partir desse próximo ano, a gente vai ter toda a totalidade de semáforos com comunicação com essa central, que vai possibilitar que a gente consiga atuar mais fácil e rapidamente numa situação de congestionamento, mas também de resolver algum problema desse semáforo que ele apresente. A importância, então, do semáforo inteligente é exatamente que ele esteja implantado, principalmente em avenidas, em vias de maior fluxo de veículos, né? Isso, justamente para a gente garantir esse sincronismo, né? E aí você vê Antônio Salles, Santos Dumont, a própria Dom Luiz, são grandes corredores que têm uma grande quantidade de semáforos e de veículos, onde a gente possibilita esse sincronismo de forma a que a velocidade dos veículos ela se mantenha constante, né? Nem seja muito alta, nem muito baixa, que ela se mantenha constante e seja segura também para os próprios veículos e para os pedestres que estão realizando a travessia. Em relação ao trabalho da Central de Monitoramento da AMC, que acompanha em tempo real a situação do tráfego da cidade nas principais ruas e avenidas, essa ampliação também no número das câmeras de vídeo monitoramento permite hoje, vamos dizer, um acompanhamento mais minucioso em relação às principais vias, até para haver um controle maior do tráfego no sentido de evitar a questão dos congestionamentos, né? Isso, a cidade de Fortaleza também foi pioneira em relação às câmeras de vídeo monitoramento. Desde o ano 2000 a gente já contava com esse parque de câmeras e agora a gente conta com 104 câmeras próprias da AMC e além disso a gente tem as câmeras do CIOPS, que através de um termo de cooperação técnica a gente acessa as câmeras dele e ele as nossas. E aí somando as câmeras da AMC com a do CIOPS, a gente tem mais de 600 pontos que permitem essa fiscalização também, mas também esse monitoramento do tráfego. Porque quando você consegue ter mais olhos na via para conseguir ver o que é que está acontecendo, você consegue resolver algum problema que esteja ocorrendo de forma mais rápida. Você consegue chamar... O tempo-resposta é maior, né? De uma chegada de uma viatura da AMC para dar uma assistência, né? Ou no caso de um acidente, a gente contacta o SAMU de forma mais rápida. Quando tem alguma intervenção, algum desvio de tráfego através do aplicativo da AMC, a gente coloca essa informação no aplicativo para avisar as pessoas que procurem uma rota alternativa. Então, as câmeras, elas possibilitam que a gente tenha mais olhos na cidade, consiga identificar aqueles problemas e também resolver de forma mais rápida. Esses investimentos que foram feitos pela Prefeitura na questão da mobilidade urbana, com a criação das faixas exclusivas para ônibus, a ciclofaixa, né, ali para o ciclista, o espaço definido ali para o veículo de passeio, isso gera com que a AMC ela tenha a necessidade, o agente de trânsito principalmente, tem a necessidade de estar observando a questão do respeito dessas faixas, até para evitar a ocorrência de acidentes
As câmeras também têm ajudado muito nesse trabalho, né? Tem ajudado bastante, porque é impossível a gente conseguir fiscalizar todos os pontos da cidade, né? Então, as câmeras, elas têm essa facilidade. É importante dizer que o maior objetivo de qualquer órgão de trânsito é evitar que as pessoas tenham alguma atitude que coloque em risco a vida delas e a vida das outras pessoas. Então, a gente quer que as pessoas obedeçam ao Código de Trânsito. Quando não há essa obediência, além da infração que ele está cometendo, eu acho que o mais grave da gente falar é que ele está, sim, colocando em risco a vida das outras pessoas. E isso é o que a gente tem feito em Fortaleza e tem conseguido reduzir, assim, a quantidade de acidentes de trânsito e, mais importante, conseguir reduzir a quantidade de pessoas que saem feridas ou sequeladas, perdem uma perna, perdem um braço ou passam 3 meses inválidas em casa por causa de um acidente. Nós temos conseguido reduzir esse número de pessoas feridas e o mais importante de tudo isso que a gente tem alcançado é conseguir reduzir a quantidade de pessoas que têm perdido a vida no trânsito de Fortaleza. Foi uma das primeiras cidades a alcançar a meta da ONU. Acho que toda entrevista a gente faz questão de falar isso, porque é uma grande vitória de Fortaleza. Todo esse investimento que foi feito em mobilidade urbana, o único objetivo era preservar a vida das pessoas que precisam se deslocar, precisam atravessar uma rua, precisam utilizar um transporte público de forma segura e que ela não perca a vida simplesmente atravessando uma via perto da sua casa. Então, a gente tem conseguido esse sucesso e esse ano a expectativa é que a gente ainda consiga, agora no final de dezembro, ter ainda uma redução significativa do número de pessoas mortas em relação a 2019. Olha, Fortaleza reduziu em 50,3% o número de mortes no trânsito em 10 anos. Com o resultado, a capital cearense se tornou uma das primeiras cidades do mundo a atingir a meta da Organização das Nações Unidas, a ONU, de reduzir pela metade a taxa de óbitos no trânsito. Juliana, essa questão do monitoramento, de uma rede semafórica mais inteligente, são pontos fundamentais nessa política de tentar se reduzir os acidentes de trânsito, né? Sim, Rogério. É muito importante que a gente consiga ter controle também de tudo isso que está sendo implementado na cidade, né? Nos últimos 8 anos, a gente pôde ver grandes investimentos que foram feitos, né? A cidade hoje já conta com quase 350 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias, o que antes não existia, né? Ou existia muito pouco, apenas 60 quilômetros. Então, a gente dá a oportunidade que o ciclista ele consiga se deslocar com segurança e, assim, a gente tem conseguido reduzir o número de acidentes envolvendo ciclistas na cidade. E aí também, como você citou, a abertura de novas vias, a própria José Jataí, ali a continuação da Miguel Dias, então várias outras vias, várias pequenas ligações viárias que foram feitas, foram desafogando o trânsito em algumas vias, para você conseguir distribuir e também ter um controle de acidentes de trânsito. A própria implantação de binários, hoje a gente tem já 34 novos binários implantados na cidade. O primeiro deles foi lá no ano de 2013, quando a gente fez na Santos Dumont e Dom Luiz, que foi bastante desacreditado e criticado pela população, mas você vê hoje que a gente conseguiu ter uma maior organização do trânsito, a gente conseguiu dar uma oportunidade segura para as pessoas atravessarem, se locomoverem. Então, todos esses investimentos e todas essas mudanças que a cidade tem passado, a gente tem conseguido resultados positivos em relação à redução de acidentes. Ô Juliana, vamos falar aqui sobre o período aí da quadra chuvosa. Sempre há uma reclamação muito grande por parte dos motoristas na cidade quando chove, né, e principalmente quando chove de uma forma mais intensa aqui em Fortaleza, é natural que muitos semáforos eles apagam, né, entram num sistema ali de alerta e tudo. Dentro dessa política de investimento de semáforos inteligentes também tem aquela história da instalação de no break para evitar que o semáforo apague totalmente e que ele volte. O que é que normalmente causa aquele apagão de semáforos e o que é que vem sendo feito em termos de investimento para evitar que a rede semafórica de maneira geral tenha muitos apagões aí nesse período de quadra chuvosa aí que daqui a pouquinho vamos estar iniciando. Já estamos em dezembro, normalmente janeiro, fevereiro começam as chuvas mais intensas aqui na capital.
Bom, sempre que começa o período chuvoso, a gente tem no dia a dia semáforos apagados. E as pessoas sempre criticam o órgão de trânsito porque que o semáforo ele apaga em dia de chuva. A cidade de Fortaleza ela tem um grande problema que é a oscilação na rede de energia elétrica. O semáforo, como qualquer outro equipamento, ele precisa de energia para funcionar. E quando chove, a energia ela oscila bem mais. Então essa oscilação ou acaba apagando a energia que chega no semáforo ou acaba danificando o equipamento. Então existem duas opções, ou ele apaga por completo ou ele entra em amarelo piscante. Quando acontece isso, a gente tem que abrir um chamado para a concessionária de energia e aguardar a atuação deles, que é em média de 4 horas. Então, esse problema, como é que a gente tem resolvido, né, a nossa contrapartida? A gente tem implantado esse equipamento que você citou, que é o no-break, que ele é acoplado ali ao controlador do semáforo, que no caso de apagão, ele dá uma sobrevida no equipamento de até 3 horas de energia. Então, se tiver um apagão hoje em Fortaleza e todas as casas e ruas estiverem sem energia, os semáforos vão estar funcionando, né? A gente começou essa implantação em 2017 e hoje mais de 50% dos semáforos já tem essa tecnologia. Algumas pessoas me perguntam, porque entra água no semáforo e ele apaga. Não, o controlador do semáforo ele tem uma borracha que é semelhante àquela da geladeira da nossa casa, que ele faz uma vedação, então não tem como entrar água dentro do semáforo. Então, o que acontece desse problema de falta de energia é realmente essa oscilação que existe, a gente tem que aguardar aí uma atuação da concessionária, mas a gente tem, em contrapartida, implantado esse tipo de equipamento e a expectativa é que os no-breaks a gente consiga alcançar a totalidade dos semáforos nos próximos 2 anos. Essa oscilação de energia, Juliana, gera um aumento na questão da manutenção dessa rede semafórica? Com certeza, bastante significativa, né? Porque além da quantidade de manutenção, a gente também acaba gastando na reposição de algumas peças, porque a gente acaba queimando placa de controlador, acaba danificando alguma fiação elétrica. Então a gente tem o prejuízo de substituir esses equipamentos e além do gasto de enviar uma equipe lá no local para fazer essa reposição e conserto do equipamento. Ô Juliana, nós estamos chegando aí ao fim do ano, está terminando a gestão do atual prefeito Roberto Cláudio. Nessa questão dos investimentos em relação a vídeo monitoramento, ampliação da rede semafórica, qual a tua avaliação? Houve realmente um avanço muito grande em Fortaleza em relação aos investimentos nesse setor? Bom, é inegável, tanto como fortalezense quanto profissional na área de mobilidade, de todos os avanços que a cidade passou, todos nós somos testemunhas do que a cidade melhorou em relação à mobilidade urbana. E esse investimento que foi feito em mobilidade urbana, a gente consegue ver o reflexo dele também em outros setores, como na saúde pública. O próprio JF, ele registra hoje um número menor de motoqueiros acidentados, e isso é muito devido a essas políticas que têm sido feitas, tanto pela Prefeitura como na própria AMC. Nós temos, há 2 anos, o Centro de Formação de Motociclistas, onde a gente faz uma capacitação desse público, né, que mais se envolve em acidentes de trânsito. Então, assim, é um grande legado que o prefeito Roberto Cláudio ele deixa para Fortaleza. A gente conseguiu mudar a cara da cidade, conseguiu mudar a melhoria na qualidade de vida das pessoas, conseguiu fazer com que as pessoas que moram na periferia tenham o mesmo acesso a transporte público e às bicicletas compartilhadas quanto as pessoas que moram nas regiões mais ricas da cidade. Então, a gente conseguiu realmente ter essa democratização do acesso ao transporte público e a gente fica feliz também que a gente vai poder continuar avançando, né? A gente faz votos que, como profissional e como fortalezense, o próximo prefeito, ele consiga continuar todas essas políticas que o prefeito Roberto Cláudio conseguir implementar na cidade e a gente consiga continuar atingindo o nosso objetivo, que é preservar a vida das pessoas. Maravilha, então, Juliana. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Parabéns lá pelo trabalho lá na AMC, que esse ano de 2021 aí a gente possa iniciar aí com perspectivas de ainda mais investimento aí nesse setor. Muito obrigado. Eu vou pedir um intervalo. Daqui a pouquinho eu estarei de volta aqui no Notícias de Fortaleza, trazendo mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só e eu estou de volta.